Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro, e o tema do estudo de hoje é Personificações e outras aparições. E o texto bíblico que é a base do estudo de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Preste bem atenção no que a Bíblia diz aqui. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. As personificações demoníacas dos mortos e outras aparições demoníacas são semelhantes à necromancia. As personificações podem ocorrer na forma de um familiar falecido, amigo ou pessoa. A aparência física e a voz são semelhantes às do falecido. Esses artifícios serão usados para enganar os que não estão fundamentados na Bíblia. O livro Grande Conflito, página 463 e a página 518, faz uma análise de textos bíblicos como esses que lemos hoje. E repetindo, no Grande Conflito, página 463 e 518, temos o seguinte comentário. Esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos e os representam como contradizendo os que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos adverte que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas palavras do apóstolo estão em Efésios, capítulo 6, no versículo 12. Só podemos ser protegidos contra esses enganos, estando vestidos com toda a armadura de Deus, descrita em Efésios, capítulo 6, do verso 13 ao 18. As personificações e as aparições satânicas podem ser assustadoras e enganadoras, mas não podem enganar os que são protegidos por Deus e estão fundamentados na sua palavra. Do ponto de vista doutrinário, os que acreditam na doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano sabem que qualquer aparição ou comunicação com os mortos é de origem satânica e precisa ser rejeitada pela graça de Deus. Não importa quão poderosa, convincente e aparentemente real seja essa manifestação, devemos permanecer firmes no ensino de que os mortos estão dormindo na sepultura. Imagine, porém, perder um ente querido e depois crer que ele apareceu para você. É uma experiência muito forte. Claro que é. Aí eu te faço uma pergunta. Claro, a gente espera que nunca esse tipo de coisa aconteça com ninguém. Mas e se ele lhe expressar amor, dizer o quanto sente sua falta e falar de coisas que só você e ele saberia? E se ele disser que agora está em algum lugar melhor? Se uma pessoa não está fundamentada no que a Bíblia ensina sobre o real estado dos mortos, imagina com que facilidade ela poderá cair nesse engano. Especialmente porque, diante do sofrimento, elas querem acreditar nisso. Por isso, repito, estude a Bíblia. É para seu bem. Não existe alma imortal. Não existe um espírito que sai do corpo e vai para o céu imediatamente, ou para o céu, ou para o purgatório, ou que vai reencarnando. Não existe o espírito de alguém que volta para conversar com o ente que ficou na terra. Isso não existe na Bíblia. É uma invenção satânica. A ideia da alma imortal começou lá no Jardim do Éden, com Satanás incorporado na serpente. A primeira sessão mediúnica desse planeta foi Satanás na serpente. Se a origem da mediunidade está em Lúcifer incorporando a serpente, que segurança nós temos nessa teoria que diz que podemos conversar com os mortos? Ao juntar esses fatos, mais o que a Bíblia diz, pela última vez, pelo menos hoje eu digo, não existe alma imortal.
Todos os que morreram em Cristo serão um dia ressuscitados, mas somente quando Jesus voltar. Vida eterna, imortalidade, será concedida apenas quando Jesus voltar, não antes. As únicas exceções são Enoque e Elias, que foram levados vivos para o céu, Moisés, que foi ressuscitado para ser levado para o céu, e aquelas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus Cristo. Só esses. Os demais seres humanos só receberão a vida eterna, repito, quando Jesus voltar. Tá bom? Ao finalizar nosso estudo, deixo aqui com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de 1 Timóteo. Eu desejo que o Senhor te abençoe muito e, com a permissão dele, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!